Sabe o que faltou? Faltou poder. Eles não tinham poder para cumprir os mandamentos de Deus. Por quê? Porque com a força humana é impossível cumprir, obedecer os mandamentos de Deus. Faltava poder. A lei dizia para eles, olha, cumpre o mandamento, faça, mas não dava o poder para fazer. A lei mostrava para os judeus que eles necessitavam de um Salvador. E esse poder ficou disponível, irmãos. Sabe quando? Atos capítulo 1, verso 8. E recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Esse poder veio com a descida do Espírito Santo à igreja, e esse poder concedido à igreja, irmãos. E agora a igreja tem um poder que os hebreus não tinham, que o povo do Antigo Testamento não tinha. Só que, segundo Hernandes, o Paulo não vai com essa ideia na cabeça para Jerusalém. O Paulo vai para Jerusalém com a ideia de que ele seria a melhor pessoa, a pessoa mais preparada, com o melhor perfil, o melhor currículo para ser o líder da igreja de Jerusalém, segundo Hernandes. E eu concordo. E ele tinha algumas razões para pensar isso. A primeira razão é a seguinte: os discípulos de Jesus eram galileus, e os galileus eram vistos com preconceito em Jerusalém. Os galileus eram tratados com indiferença pelos moradores de Jerusalém. A segunda razão é que os discípulos de Jesus eram pessoas iletradas, e Jerusalém era a capital intelectual da teologia da época. Então Paulo pensava o seguinte: como essas pessoas serão ouvidas em Jerusalém? Elas não serão ouvidas de jeito nenhum. Eu sou a melhor pessoa para ser o pastor de Jerusalém. Eu conheço a cidade como a palma das minhas mãos. Eu sou muito bem relacionado em Jerusalém. Eu conheço o conselho mais poderoso da cidade. Eu sou o melhor perfil para ser pastor da igreja de Jerusalém. Só que quando Paulo chega em Jerusalém, irmãos, o que acontece? A Bíblia vai dizer que os discípulos não acreditaram na sua conversão e bateram a porta na cara dele. Não receberam ele. Não quiseram receber. Na linguagem do adolescente, não deram moral para ele. Só que a Bíblia vai dizer que o Barnabé, sempre o Barnabé, decidiu acolher Paulo, apresentou Paulo aos apóstolos, e Paulo, depois de apresentado, começa o quê? Paulo era demais. A demonstrar que Jesus era o Cristo aonde? Em Jerusalém. Só que aí, meus irmãos, alguns judeus chamados helenistas, que não moravam em Jerusalém, mas estavam lá, começaram a debater com Paulo. E como eles não conseguiam refutar o argumento de Paulo, o que eles decidiram fazer? Vamos matar o Paulo. Coitado do Paulo. Vamos matar Paulo. Então, os discípulos de Jerusalém souberam disso e falaram o seguinte: olha, Paulo, você não pode ser o nosso pastor. Você não pode ficar na igreja de Jerusalém, porque você está causando muita confusão. O pessoal quer te matar. A gente vai te convidar a se retirar da cidade. Você pode, por favor, se retirar de Jerusalém? Só que os discípulos não eram os únicos a querer que Paulo fosse tirado de Jerusalém. Atos 22, 17 diz que o próprio Deus apareceu para Paulo e falou o seguinte: Paulo, vai embora de Jerusalém. Essas pessoas não vão te ouvir. Irmãos, quando a igreja manda o pastor embora da igreja, é uma coisa. Quando o conselho da igreja manda o pastor embora da igreja, é uma coisa. Agora, quando o próprio Deus fala para o pastor: olha, tu tem que ir embora da igreja, aí parece que já não resta outra opção, né? A pessoa tem que pegar as malas e... Foi o que aconteceu com Paulo. Aí você me pergunta: o Paulo foi embora? Não, o Paulo não foi embora. O Paulo começou a argumentar com Deus. Paulo dizia para Deus o seguinte: mas Senhor, quando derramaram o sangue do teu testemunho, da tua testemunha Estevão, eu estava presente, eu consentia com a sua morte, eu guardei a sua roupa. Sabe o que Paulo estava dizendo? Paulo estava dizendo o seguinte: Deus, vai ser um grande erro estratégico me tirar de Jerusalém. Eu sou o cara. Eu conheço todo mundo aqui.
eu sou o cara. Só que aí, meus irmãos, Deus não mudou. Paulo que teve que mudar. Deus não mudou de ideia. Deus falou: Paulo, vai embora. Sai de Jerusalém. As pessoas não vão te ouvir. Sabe o que Paulo fez? Não foi embora. Não foi embora. A Bíblia vai dizer, irmãos, em Atos capítulo 9, verso 30, que os discípulos pegaram Paulo, levaram Paulo até Cesareia e depois levaram até a Tarso. Paulo não saiu, saíram com ele. Paulo não foi embora, ele foi levado a reboque. Parece como Ló saiu de Sodoma. Paulo ele foi arrancado de Jerusalém. E para piorar a situação de Paulo, quando ele chega em Tarso, quando ele é colocado em Tarso, a Bíblia vai dizer que a igreja começou a ter paz e começou a crescer. Agora imagina a cabeça desse homem. Eu saí da igreja e a igreja começou a ter paz, começou a crescer. Sabe o que Deus estava querendo ensinar para Paulo, irmãos? Deus estava querendo ensinar para Paulo o seguinte: Paulo, se você não mudar, arrume as tuas malas e vá embora para a tua cidade, porque tudo depende de mim e nada de você. Tudo depende de Deus e nada de você. Tudo depende de Deus e nada do homem, irmãos. Essa é a doutrina da nova aliança. Tudo depende de Deus e nada do homem. O Paulo queria ser o pastor de Jerusalém, mas Deus tinha algo muito maior para Paulo. Ele precisava ser preparado para isso. Ele precisava ficar na escola de Deus. Talvez você está aqui nessa noite me olhando, está insistindo com Deus sobre algo que você quer muito. E falando: Deus, me dá. Eu quero, Deus, eu quero. E Deus tem algo muito maior para você. E Deus tem algo muito grandioso para você. Está falando: meu filho, olha, eu tenho algo maior, mas você precisa ser preparado. Você precisa passar pela escola de Deus. Amados, uma fé aprovada é uma fé que foi provada. Uma fé aprovada é uma fé que foi aprovada. Então fique na escola de Deus, Ele quer te ensinar. Ele quer te ensinar em meio a esse processo. E aqui nós chegamos na terceira etapa e última desse processo de Paulo. E essa etapa é a etapa da vocação de Paulo. É o chamado de Paulo. Sabe quantos anos Paulo ficou em Tarso? 1 ano? 2 anos? Paulo ficou em Tarso aproximadamente 10 anos. No anonimato. Para um homem que queria tanto a liderança, ele precisou ficar todo esse tempo no esquecimento. Agora imagina o sofrimento que Paulo precisou passar naqueles 10 anos. Só que esse sofrimento fazia parte do processo, irmãos.